Pensar sobre as quantificações é bem interessante. Imagina que alguém lhe diga o seguinte: todos os alunos de argumentação lógica são inteligentes. E você é um aluno de argumentação lógica, suponha esse fato, e que você está na sala de aula. E aí você olha para o lado e vê o Zé. E você sabe que o Zé não é lá essas coisas. Decididamente o Zé não é inteligente. Conclusão: é falso que todos os alunos de argumentação lógica são inteligentes. Por quê? Porque existe o Zé, e o Zé é burro. Ou seja, existe um aluno de argumentação lógica que não é inteligente. Preste atenção nessa linha de raciocínio. O que é que estamos fazendo? Estamos negando quantificações. Negamos o todo. E a negação do todo corresponde a um existe. Dizer que é falso, negar que todos os alunos são inteligentes, isso equivale a dizer que existe alguém que não é inteligente. Vamos agora pensar um pouquinho diferente. Suponha que eu afirme o seguinte: existe aluno de argumentação lógica que é inteligente. Então, nesse caso, você fica satisfeito e diz que tal afirmação é verdadeira, pois você é um aluno de argumentação lógica. E você se considera inteligente. O problema é que as coisas nem sempre são como a gente gostaria que fosse, é claro. Para a professora Maria, a professora de argumentação lógica, é falso que existe aluno de argumentação lógica que é inteligente. Pois para ela, para a professora Maria, é fato que todos os alunos de argumentação lógica não são inteligentes. Interessante essas coisas, né? Vale a pena ver todas essas ideias, eu diria, em uma forma mais esquemática. Veja, considere essa afirmação, entre aspas, que diz o seguinte: todos os alunos de argumentação lógica são inteligentes. O que significa dizer que essa afirmação é falso? Dizer que é falso que todos os alunos de argumentação lógica são inteligentes equivale a dizer que é verdadeiro que existe aluno de argumentação lógica que não é inteligente. Esquematicamente, dizer que é falso todos, ou seja, é falso que todos os alunos são inteligentes, equivale a dizer que é verdadeiro que existe não. Ou seja, é verdadeiro que existe não. Em outras palavras, esquematicamente, a interpretação de um todos é falsa, equivale a dizer que a interpretação do existe não é verdadeira. É o que está escrito aqui. A interpretação do todos é falsa, todos, falso, equivale a dizer que a interpretação do existe não é verdadeiro. A interpretação do existe não é verdadeiro. Repetindo, dizer que é falso que todos são inteligentes equivale a dizer que é verdadeiro que existe alguém que não é inteligente. Por outro lado, suponha agora a quantificação existencial. Dizer que é falso que existe aluno de argumentação lógica que é inteligente equivale a dizer que é verdadeiro que todos os alunos de argumentação lógica não são inteligentes. Esquematicamente,
O que estamos dizendo aqui? Dizer que é falso um existe, falso existe, equivale a dizer que é verdadeiro um todo, todos não. É verdadeiro, todos não. Prestem atenção nas formas esquemáticas. Dizer que todos é falso equivale a dizer que existe não é verdadeiro. Dizer que um existe é falso equivale a dizer que todos não é verdadeiro. Estamos negando quantificações. Aqui a negação do todos e aqui a negação do existe. Preste atenção nas denominações. Alguns e todos são denominados quantificadores, quantificações. Por quê? São os termos que usamos para quantificar sobre coisas do nosso universo do discurso. Como assim, universo do discurso? Olha, é porque quando eu digo alguns, eu posso estar falando de frutas, de pessoas, de animais, alguma coisa. Ou todos alguma coisa. Estou falando sobre algo, num certo universo do discurso. Mas, olha, o importante aqui, e que queremos enfatizar, é que podemos representar essas afirmações com codificadores, alguns e todos, em uma linguagem mais formal, daquele jeito mais esquemático. E isso é importante, porque isso ajuda na interpretação, principalmente na interpretação das negações. E também, no caso, quando estudamos, por exemplo, a lógica mais formal, lógica matemática. Veja mais alguns esquemas. Nessa folha, o nosso objetivo é enfatizar as representações esquemáticas de interpretação de quantificadores, todos e algum. Suponha a seguinte afirmação: todos os alunos de argumentação lógica são inteligentes. Vamos representar tal proposição dessa forma. Para todo x, x é inteligente. Observe esse símbolo. Esse símbolo é o símbolo matemático que representa o quantificador, a quantificação todos, todo. Então, escrever esse símbolo, esse Vzinho cortado e colocar um x na frente, o que estamos dizendo aqui é para todo x. Mas quem é esse x? X que é aluno de argumentação lógica. São os alunos de argumentação lógica que formam, eu diria, o domínio do nosso discurso, o contexto do nosso discurso. Estamos falando de alunos de argumentação lógica. Então, para representar tal proposição, escrevemos assim: para todo x. Como? Esse símbolo representa o para todo e aqui o x. Mas quem é o x? X, que é aluno de argumentação lógica. E escrever isso aqui equivale, nessa representação, escrever assim: para todo x, x é inteligente. Quem é esse x? X, que é aluno de argumentação lógica. Portanto, negar essa afirmação, dizer que a interpretação dela é falsa, é o mesmo que negar essa afirmação, dizer que é falso que todos os alunos de argumentação lógica são inteligentes. E negar essa afirmação equivale a dizer que essa afirmação é verdadeira. E essa afirmação aqui está nos dizendo que existe um x, observe esse símbolo representa a quantificação existencial, o quantificador existencial. Então, aqui está dizendo que existe um x. Quem é o x? Aluno de argumentação lógica. E esse x não é inteligente. Então, para todo x, x é inteligente é falso, equivale a dizer que é verdadeiro, que existe x, tal que x não é inteligente. Observem o seguinte: quando tenho aqui um quantificador universal, falso, isso equivale a um quantificador existencial, verdadeiro, com a negação aqui no interior. Vamos agora considerar algo similar ao que temos aqui,
mas no caso de um quantificador existencial. Suponha que é dito o seguinte: algum aluno de argumentação lógica é inteligente. Nesse caso, representamos essa afirmação desse jeito. Existe um X. Quem é o X? Um X que pertence a esse conjunto. Estamos falando dos alunos de argumentação lógica. Existe um X, aqui temos o quantificador existencial, e esse X é inteligente, é o que estamos dizendo aqui. Negar essa afirmação, ou seja, negar essa afirmação, equivale a escrever assim: é falso tal fato, é falso a interpretação de tal fato. Isso equivale a dizer que é verdadeiro que todo X, qual X? Que é aluno de argumentação lógica. Então, é verdadeiro que todo X não é inteligente. Ou seja, é verdade que para todo X aluno de argumentação lógica, é o fato que X não é inteligente. Então, dizer que é falso que existe alguém inteligente é o mesmo que dizer que é verdade que todo mundo não é inteligente. Aqui em cima, dizer que é falso que todo mundo é inteligente é o mesmo que dizer que é verdadeiro que existe alguém que não é inteligente. Preste atenção, como as formas esquemáticas podem nos ajudar a interpretar quantificações, a ver como é que negamos quais quantificações. É bom pensar um pouco mais sobre essas coisas. Lembre, quando dizemos todos os alunos de argumentação lógica são inteligentes, o que a gente está querendo dizer? Estamos falando de uma habilidade comum a todos os alunos, sem exceção. Né? Não há exceção, todos os alunos. É assim mesmo. Todos, sem exceção. Preste atenção nisso. Uma outra maneira de dizer isso é falar que para todo aluno de argumentação lógica é o caso que ele é inteligente. Falei a mesma coisa. Por outro lado, quando dizemos que alguns alunos de argumentação lógica são inteligentes, o que a gente está querendo dizer? Estou querendo dizer que existe aluno de argumentação lógica que é inteligente, que pode ser apenas um aluno, mas que pode também ser vários alunos. Estou dizendo que existe. Não sei qual é a quantidade desses alunos. Presta atenção nesse jogo de palavras. Isso lhe ajudará não só na argumentação lógica, mas também, eu diria, fortemente na interpretação de textos. Isso é importante. E o entendimento das quantificações, dos quantificadores, como é que negamos tais quantificadores.